Padre Eduardo vai nos ajudar então a refletir sobre a primeira carta de São João. E aí, padre, eu gostaria de saber, antes da gente entrar nos estudos, o que a gente pode falar sobre o autor, sobre o conjunto, de suas obras, de sua obra? São João é uma figura muito importante no Novo Testamento. São João é o autor do Evangelho, é o autor de 3 cartas pastorais e é atribuído a ele também a autoria do Apocalipse, do último livro da Sagrada Escritura. São João, nós sabemos, é irmão de Tiago. Aliás, são 2 pares de irmãos, Jéssica? Tiago e João, Pedro e André. João, nós sabemos, é aquele discípulo muito querido, muito amado por Jesus. O Evangelho de domingo nos lembrava que no dia da ressurreição, Pedro e João foram correndo ao túmulo. E quem chegou primeiro foi João. Por quê, Jéssica? Ele era o discípulo amado, Ele tinha realmente essa vontade de ver Jesus. Ele era o discípulo amado e provavelmente ele era também mais jovem que Pedro, por isso chegou primeiro ao túmulo, mas não entrou, como diz o texto bíblico. A literatura joanina é muito significativa. O Evangelho de João nos mostra a beleza de uma teologia muito desenvolvida. Não sem razão nós podemos dizer que a teologia de São João é uma teologia muito desenvolvida, uma teologia que nos mostra Jesus como o Filho bendito de Deus. Padre, por que a primeira carta de João insiste com tanta ênfase, falando aí sobre a encarnação de Jesus? A encarnação de Jesus, Jéssica, e todos vocês que nos acompanham no Bênção da Noite, a encarnação de Jesus é um momento muito importante, é um momento fundamental da vida de Jesus. E claro, nós sempre olhamos para o Natal com muita ternura, com muita alegria, mas o nascimento de Jesus simboliza o realismo da encarnação. E esse é o motivo pelo qual São João, com tanta insistência, mostra que é preciso crer de verdade que Jesus assumiu a nossa condição humana. A condição humana de Jesus, a humanidade de Jesus, para São João, não é apenas uma forma externa, não é uma aparência. A encarnação de Jesus é real, é verdadeira, ela é sinal e meio de salvação. Por isso que São João, com muita legitimidade, insiste nesse tema, no tema da encarnação. Na época em que as cartas foram escritas, havia, sobretudo entre os cristãos, uma mentalidade de gnosticismo e de docetismo. Tanto o gnosticismo quanto o docetismo eram 2 maneiras erradas mesmo de entender a fé. O docetismo e o gnosticismo, de alguma maneira, queriam negar a condição, a carne humana de Jesus. Por isso que São João, no capítulo 4 da sua primeira carta, diz claramente que é preciso crer na encarnação real e verdadeira de Jesus. Para ser salvo, é preciso crer na humanidade real de Jesus. E nessa carta nós também podemos acompanhar, padre, não só a encarnação, mas a vida, a morte, a ressurreição de Jesus. Existe esse vínculo? Os mistérios de Cristo, a teologia moderna nos ensina isso, os mistérios de Cristo estão interligados. É impossível pensar o nascimento, a missão, a morte e a ressurreição de uma maneira diferente, de uma maneira separada. Todos esses 4 mistérios fazem parte do único mistério, que é o mistério da salvação. Por isso que há uma relação muito estreita e forte entre a encarnação e a ressurreição. Os primeiros pensadores do cristianismo, chamados padres da Igreja, entre eles Santo Irineu de Lyon, com muita insistência dizia que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Essa expressão de Santo Irineu, Jéssica, ficou na nossa profissão de fé, no nosso credo. Nós dizemos que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, uma humanidade real, plena e verdadeira. É realmente nos escritos de São João que nós podemos destacar uma palavra, que Deus é amor, padre? Essa é uma definição muito bonita que, não sem motivo, São João escolhe e atribui a Deus.
Deus poderia ser adjetivado de muitas maneiras, nós poderíamos explicar Deus de muitas maneiras, mas São João escolhe essa expressão, essa palavra para falar de Deus. Deus é amor. O amor significa a nossa abertura de coração, a nossa confiança, a nossa entrega, a nossa obediência a Deus. E por que São João ele faz questão, né, de vincular essa questão do amor, que Deus é o amor, e também o amor ao próximo? A primeira carta de São João diz claramente que se nós dizemos que o nosso amor a Deus é verdadeiro, mas se nós não amamos o nosso irmão, a quem nós vemos, nós estamos mentindo. São João diz isso com muita força. Se nós amamos de fato a Deus, nós devemos amar o próximo, amar o outro, amar o irmão. Aliás, essa ideia presente na primeira carta de São João é também uma ideia consensual em todo o Novo Testamento. De uma maneira um pouco diferente, São Tiago diz a mesma coisa. Se nós dizemos que temos fé, mas não promovemos obras de amor, obras de caridade, obras de socorro ao próximo, nós estamos mentindo. Nós estamos vivendo uma fé superficial, uma fé falsa. São João ele é tido como alguém diferente. O que tem de tão diferente nos escritos dele? De fato, Jéssica, o Evangelho de São João segue uma estrutura muito diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Esses últimos três, Mateus, Marcos e Lucas, são os assim chamados evangelhos sinóticos, porque eles podem ser lidos quase que de maneira paralela. Nós podemos abrir a Bíblia e ler quase que de maneira paralela Mateus, Marcos e Lucas. Com João é diferente. João segue uma outra estrutura, João tem uma outra maneira de falar sobre Jesus. E o Evangelho de João tem uma característica muito bonita. São Clemente de Alexandria, no início do cristianismo, dizia que São João é o escritor espiritual, é o evangelho espiritual. Não no sentido de dizer que São João esquece das coisas terrenas, ao contrário, São João é muito atento para o realismo da encarnação, mas São João tem a beleza de mostrar que Deus está sempre muito presente na vida de Jesus. E é um pouco o estilo da teologia de São João. É a teologia mais influenciada pela filosofia grega, pela cultura do helenismo. Nós falamos sobre o amor que João retrata com tanto, né, enfatizando mesmo essa questão do amor. Agora, por que Paulo também insiste nas qualidades cristãs, especialmente no amor, padre? Jéssica, você e certamente as pessoas que estão nos acompanhando no Bênção da Noite, certamente quando ouvem a palavra amor, se recordam do hino ao amor, daquele trecho tão bonito da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo explica que muitas qualidades são necessárias para a vida cristã. Muitas qualidades, muita disciplina, muitas características próprias que acompanham a vida cristã. Mas São Paulo insiste num ponto que é fundamental, e neste ponto ele se liga com São João de uma maneira muito clara. Eu posso ter tudo na vida, diz São Paulo, mas se eu não tiver amor, se o meu amor não for de fato real, verdadeiro, eu não tenho nada, diz São Paulo, eu não valho nada. E nesse mesmo trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo descreve a capacidade e abrangência do amor. São Paulo vai dizer que o amor suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. E que o amor, conclui São Paulo, não acabará nunca. O amor jamais acabará. Eu digo que foi o salmo que nós entoamos no meu casamento. O amor jamais acabará, porque é tão lindo nós pensarmos nisso, é tão lindo a gente ver a lógica do amor de Deus, que não pode ser diferente da nossa lógica. Nós somos filhos de Deus, então não tem que ser diferente. Nós precisamos, eu acredito, né, padre, nos alimentarmos mais da palavra de Deus. E o amor, Jéssica, o amor é um conjunto de gestos concretos. Quando a gente ouve na primeira carta de São João
essa exortação sobre o amor a Deus, sobre o amor ao próximo, a gente não pode nunca esquecer que o amor não é uma ideia, o amor não é uma fantasia, o amor não é uma filosofia. Pensam isso os docetistas, que negam a encarnação de Cristo, pensam isso os gnósticos, que imaginavam que através do pensamento, da inteligência, do conhecimento, nós alcançamos Deus. Mas o cristão verdadeiro, e é isso que vai dizer São João, o cristão verdadeiro, o cristão fiel, pensa o amor como prática de caridade, como ajuda ao próximo, como promoção do bem comum. O próprio Jesus diz de si mesmo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância e a tenham plenamente. Deus não quer, Jéssica, para nós uma vida qualquer. Deus quer uma vida verdadeira, uma vida de partilha, de comunhão, de solidariedade. E nós vivemos esse tempo, um tempo de solidariedade, de socorro aos pobres, de consolação. E é possível lembrar aqui os grandes santos da Igreja Católica, né? Nós lembramos de todos eles com muito carinho, mas eu faço memória de uma que mora no meu coração, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela sempre falou muito sobre o amor, né? Ela dizia que ela queria encontrar Jesus, porque Ele sempre foi o amor da alma, da vida dela, né? Também São Francisco de Assis, eu acredito que ele teve um encontro muito especial com o próprio amor, quando ali ele acolheu aquele leproso. Quando ele antes tinha tanto medo, quando ele queria ficar distante, ali ao olhar para aquele leproso, ele teve, né, recebeu aquele amor todo do bom Deus e teve amor com aquele que tanto necessitava de ajuda. E assim tantas outras histórias. Eu gosto muito de ler sobre a história de santos e santas da nossa igreja, porque nos ajudam a entender que nós também somos chamados à santidade. Nós também, em todo tempo, temos essa oportunidade, não é, Padre? O amor é algo muito real e você fez menção a Santa Teresinha. Eu gostaria de voltar a um dos capítulos do Evangelho de São João. Aliás, é um evangelho que nós ouvimos no 5º domingo da Quaresma, pouco antes da Semana Santa, quando Jesus se coloca diante do túmulo de Lázaro e chora. É assim que o Evangelho de São João fala de Jesus. Jesus ficou profundamente comovido e ele chorou o amor pelo seu amigo e pediu a Deus a proteção, a bênção, a paz. E Lázaro foi ressuscitado. Ressuscitou diferente da ressurreição de Jesus. Ressuscitou para morrer de novo, mas ressuscitou simbolizando a graça, a força de Deus em nossas vidas. Nossas vidas. Gente, a gente não pode deixar a Bíblia aí guardadinha não, viu? Se você já leu todos os livros, né? Boa parte dos livros aí que existem no mundo, e você não leu a Bíblia, a Palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma, eu vou dizer para você que você não sabe nada da vida, viu? Porque a Bíblia é algo que nós precisamos ter como nossa amiga, nossa companheira. A Palavra de Deus é alimento para a nossa alma, eu gosto de dizer sobre isso. E precisamos conhecer mais, precisamos recitar os salmos, acompanhar toda a liturgia da nossa igreja, acompanhar os evangelhos. Quantas vezes, Padre, em momentos assim de dúvidas, em momentos até de tristeza na minha vida, eu tive a oportunidade de refletir a palavra de Deus e ali eu encontrei a esperança. Tem uma palavra muito bonita, uma frase muito bonita, que Dom Orlando sempre gosta de repetir e diz isso com muita ternura. Dom Orlando diz que Nossa Senhora, que Maria é a perfeita discípula da palavra. Esse é o nosso objetivo, o nosso desejo de fazer com que todos os devotos de Nossa Senhora possam, de fato, revestir-se da palavra. A propósito, este é o tema da festa da padroeira deste ano. Com Maria em família, revestir-se da palavra. O que nós queremos é, de fato, oferecer aos devotos de Nossa Senhora uma aproximação à Sagrada Escritura. A palavra de Deus é útil para corrigir, para refutar, para educar na fé e na justiça. E se você quer, na verdade, oferecer um presente também para quem você ama, aqui ó, a palavra de Deus, a Bíblia, é alimento para todos os dias, é alimento para o resto da vida.